Gente, boa tarde. Chegou a hora de nós iniciarmos as atividades do dia. Pedimos a todos que se acomodem, por gentileza. E não esqueçam de colocar os aparelhos de celular no modo silencioso, por favor. Nos encontramos no Centro de Saúde da Fazenda Maquibus, sede da Técnica Física para a Conquista da Autoconsciência, TFCA, no dia 24 de fevereiro de 2013. As atividades da Escola TFCA se iniciam neste momento e para que isso aconteça nós damos as boas-vindas às pessoas do mundo extrafísico que representam o trabalho da TFCA, ocupantes da mesa de representação. Temos o prazer de receber hoje os concluintes do curso de aprendizagem dos exercícios. Mais uma vez, nossos cumprimentos a vocês. Auxiliadora, seja bem-vinda com seu convidado, que vem aqui pela primeira vez. Boa tarde a todos da frequência extrafísica, da frequência física. Para quem não está acostumado, nós vamos dizer qual que é a pauta do dia. Iniciamos sempre a atividade da Escola TFCA com a audição do texto da filosofia. É o texto que se encontra no livro A Vida Dentro da Vida, que foi gravado, que a gente começa o trabalho sempre com ele, porque é o texto que traz todos os princípios, é a partir dali que se desdobram os assuntos que nós tratamos nas aulas de filosofia e no aprendizado de Bianca no mundo extrafísico, que agora traz para nós, agora já há 37 anos. Depois disso será servido o almoço e na sequência do almoço vai ser feita a leitura de mais um texto escrito por Bianca, a partir de uma aula que ela teve no mundo extrafísico, e o título desse texto é O Ser Humano na Sua Essência. Esse texto será comentado pelos representantes do mundo físico, Eduardo Quadros e Dalton, que receberam, em função do empenho, o trabalho da dedicação, o título de Templários, é um grupo específico dentro da técnica, aqui no mundo físico, e eles vão fazer o comentário do texto. No final disso tudo, nós vamos encerrar a atividade didática e, se for o caso, se houver o que anunciar os avisos, os lembretes da parte administrativa do CECIM, ok? Então, desejamos um bom aprendizado a todos, que tenham a satisfação que nós temos de recebê-los, que vocês tenham de estar aqui na nossa casa. Vamos lá, ouvir o texto da filosofia. O ser humano na sua essência. Um ser humano é, em primeiro lugar, a si mesmo. Ser a si mesmo é desnudar-se de tudo o que se recebeu dos outros, pois o que se recebeu dos outros está acumulado em si mesmo, ofuscando a visão de si e de seus valores reais. Esse ofuscamento não deixa que a apreciação que cada um deve ter de si mesmo apareça. Enquanto o si mesmo não aparece, tudo o que é feito pela visão do outro, para depois tentar voltar para si. Nesse voltar para si, acontece a maior dificuldade de visão interna e, por consequência, de toda a visão externa também. Assim, tem-se uma ação alheia nos atos, em lugar de se ter os próprios atos como atitude humana saída de si mesmo. O desnudar, portanto, de tudo o que é dos outros, faz o ser humano aparecer como ele é.
E o ser humano, aparecendo como ele é, aparece então o humano puro para fazer a autenticidade da consciência. A consciência, pois, só existe quando o ser humano é ele mesmo. É dentro de si mesmo que está a essência humana. Essência humana que é o único elemento capaz de revelar a verdadeira identidade de cada um em si. Essa identidade de cada um em si é a consciência, é a vida, é o amor, é o objetivo de vida, é a realização da construção humana ou o aparecimento de todo o seu vazio e negação perante si mesmo. Quando o desnudar humano acontece, do conhecimento de si passa-se a conhecer o outro, porque é na essência humana que está a natureza do humano em si. E não se conhece o humano em si, enquanto não se chega à essência dele. Mas chegar à essência do humano em si nunca é possível somente no outro, mas em si mesmo em primeiro lugar. Pois é em si mesmo que está a possibilidade de conhecer o outro como ele é. O outro como ele é eu como eu sou. Isso significa que é a partir de si mesmo e pelo conhecimento de si mesmo que se pode chegar ao outro para saber quem ele é. Essa descoberta do outro como ele é está condicionada ao conhecimento de si mesmo como se é. O caminho para fora exige o caminho para dentro. Só depois dessa marcha sobre si mesmo é que se pode marchar para o outro. O outro não é a minha imitação. O outro é o meu reflexo. É o meu espelho, pois vejo o outro através de mim mesmo. E vejo a mim mesmo através do outro. Esse ver através é o conhecimento de si mesmo. Tentar explicar o outro só é possível com a explicação de si mesmo. Enquanto o ser humano tenta explicar o outro sem partir de si mesmo, está imaginando um ser humano que não existe e não tem possibilidade de existir. A existência humana já está realizada em cada um, como cada um é. As colocações que são feitas sobre a natureza de cada um são colocações alheias àquele ser humano que está ali e ali existe. Por esse motivo, o conhecimento do ser humano está dentro dele mesmo. E conhecendo-se a si mesmo, conhece-se a humanidade toda. Porém, o desnudar-se dos outros para chegar a si mesmo é um trabalho de enfrentamento de si mesmo com toda a força que se possa empregar. Essa força não é violência, mas é força humana que busca o humano na sua essência. Força humana que busca a essência do humano significa arrancar de si mesmo tudo o que não foi colocado ali pelo próprio ser humano, mas foi colocado ali por outros durante a marcha da vida. Uma vida que não retrata a si mesmo e tenta retratar os outros é uma vida falsa. Vida falsa porque o si mesmo não pode aparecer
além da camuflagem atrás da qual se esconde para representar a vida. A representação da vida é a maior falsidade que o ser humano pode colocar em si mesmo. A vida não pode ser representada por cada um. A vida tem de ser autêntica para que seja vida. Mas a autenticidade da vida parte da autenticidade de si mesmo, pois o si mesmo de cada um é que faz a vida ser autêntica em cada um e em todos. Quando se mente com atos, pratica-se a maior mentira perante si e perante o outro, pois a mentira da vida é a mais prejudicial, porque atinge a todos os seres humanos através de um, e atinge a cada um através de todos os que mentem. Mentir é enganar, mas enganar, em primeiro lugar, a si mesmo. Pois, para que a mentira se mostre, é necessário que o ser humano engane a si mesmo. E ao enganar a si mesmo, representa um engano para o outro. Porém, dependendo do nível de percepção do outro, a mentira pode não produzir o engano desejado. Portanto, a busca de si mesmo dentro do humano é a maior autenticidade que cada ser humano pode ter. A autenticidade humana é o desnudar de tudo o que não é propriedade sua. Pois quando aquilo que é propriedade de cada um é ocultado pelas propriedades dos outros, o ser humano desaparece e aparece apenas o que é dos outros. Um ser humano assim, escondido atrás do que não é seu, é um ser humano falso. Falso para si e falso para todos. Pois ali não aparece a essência humana, que é o que identifica o ser humano. Assim, uma convivência que não está desnudada de tudo o que é dos outros, não só dificulta uma convivência comum, mas impede que o comum exista no meio formado pela representação e não pela apresentação de cada um perante cada outro que ali está. Quando o ser humano se desnuda do que não é seu, o seu aspecto genuíno e puro aparece e se mostra a si e ao outro, sem a menor dúvida para qualquer um dos dois. Aparecer na autenticidade do que se é a maior prova e demonstração de humanidade. Essa demonstração de humanidade é o que faz com que um ser humano possa conviver com o outro, possa aceitar o outro, possa ver a si mesmo no outro e possa ver o outro em si mesmo. Somente assim o ser humano pode ser a si mesmo, porque somente sendo a si mesmo é que se pode ser humano. Obrigada. Nós vamos ouvir então a fala do templário presente, Eduardo Quadros, é o terceiro templário da TFC do Mundo Físico, que vai comentar o texto lido. Boa tarde a todos. Esse texto lido agora tem uma relação muito forte com o texto explicado pelo André lá em cima de manhã cedo. Aqui se aprofundou no que se chama no outro texto de produto da inconsciência. E parece que aqui descreve com clareza a origem do principal produto da inconsciência que nos tira a liberdade. É
Raciocinar com o raciocínio dos outros é ter a vontade dos outros, é agir como os outros agem, é trazer para dentro de si atitudes, pensamentos, raciocínios, cultura de outros e não a nossa própria. Pois bem, na técnica física para a conquista da autoconsciência, a proposta, o caminho, é voltar à essência humana. É raciocinar como ser humano individualmente. Pois se não for assim, não se vai à essência do ser humano. Portanto, há uma mudança de base, há uma mudança de fundamento do raciocínio. Nós, no mundo, a cultura do mundo, tem como certa uma afirmação que aos poucos, praticando os exercícios e saindo do corpo, nós a modificamos. Ou seja, o mundo trata como princípio básico do ser humano que nós somos a matéria que ocupamos. Nossa essência é um mecanismo, é uma mente produzida por um mecanismo cerebral. Pois bem, diante da primeira experiência de saída do corpo, como disse Carran, saia de sua matéria, nós derrubamos esta teoria. Mas não que alguém chegue e fale, agora abandone essa teoria e assuma essa. Não. Nós passamos por uma experiência concreta, nítida, vivenciada por cada um. Vivenciada por mim mesmo. Ou seja, não há como negar. Não há como interpretar como sendo um outro fato. E a partir desse momento, nós passamos a raciocinar a partir de um outro fundamento. Eu sou uma essência, eu sou uma consciência e habito uma matéria. Uma matéria que está sujeita a todas as leis da natureza do mundo físico. Mas aquele novo ser que surge a partir dessa experiência já não está mais sujeito às leis do mundo físico. Ele faz parte de uma outra frequência, de um outro mundo, e que vem a esse mundo temporariamente. Essa mudança de fundamento, no início parece confusa, mas quando vamos revendo todos os conceitos, todo o nosso conhecimento, quando vamos repassando toda a nossa cultura própria, pelo crivo desse novo fundamento, nós encontramos aí explicações, respostas realmente satisfatórias. E a partir disso, então, há uma revolução branda, uma revolução branca. Um novo mundo surge, um novo universo surge, mas principalmente um novo ser, que apesar de ser muito mais antigo do que o mundo que vivemos, de ser muito mais antigo do que o próprio planeta Terra, de ser muito mais antigo do que o próprio universo, para nós, hoje, é desconhecido, é ignorado, por um motivo original da queima dos nossos neurônios pela radiação solar, e depois pelos produtos da inconsciência. O homem desse planeta, a humanidade, conseguiu uma cultura, conseguiu um conhecimento mínimo,
e achou que conhece e acha que conhece todo o mundo e todo o universo. Obtém uma informação temporária baseada num fundamento falso, numa premissa falsa, mas parece que de tão feliz de ter reconquistado um conhecimento, construiu um novo mundo, construiu um sistema, criou um arcabouço que no início, comemorando uma liberdade, construiu uma prisão, que hoje, deliberadamente, até intencionalmente, nos tira do nosso centro humano, nos tira da nossa verdadeira essência. Pois bem, sem esse novo fundamento, um fundamento verdadeiro, não porque um ou outro diz, mas porque todos aqui ou já comprovaram ou têm o mecanismo para comprovar em si mesmo. A partir desse novo fundamento, construir um novo mundo, uma nova cultura, agora baseada na essência humana, baseada na consciência. E construir, a construção é feita com atos. E esses atos da construção são atos conscientes, como está no texto. E como toda construção, existe uma unidade construtiva. Numa parede, a nossa unidade são os tijolos. Mas no novo mundo, no mundo consciente, a unidade é o próprio ser humano. É cada um de nós, ciente e consciente da sua responsabilidade, da sua função nessa parede, da sua função nessa comunidade. Ciente e consciente do seu papel de ser humano, coerente com a realidade da criação, coerente com a realidade do universo. Ciente e consciente da sua própria liberdade e da liberdade dos outros. Pois bem, é aqui nesse local, são essas pessoas, somos essas pessoas que propomos ao mundo um novo mundo. Agora, um mundo humano. Obrigado. Nós vamos ouvir agora o comentário do Dalton do Simão, como templário, segundo templário da TFCA número 15. Boa tarde a todos. Como todos os temas que são lidos aqui, todos tratam da recuperação da consciência, falam sobre a consciência, nossa consciência, consciência humana, sobre a nossa natureza. Só que este refere-se a nós em essência. Quando perdemos a consciência, no passado, em função do acidente citado pelo Carran, perdemos o contato conosco. Perdemos, então, a identidade. E temos uma história sujeito a essa condição de perda de identidade, e no qual nós seres humanos, então, criamos personagens, vamos dizer assim, para nos representar, ou seja, as nossas personalidades, que está sendo nos explicado hoje, dentro do próprio trabalho, dentro da nossa filosofia. Então, temos personagens, personalidades, e muitas vezes nos confundimos com eles. E daí, nessa confusão, onde houve a perda da autenticidade e o distanciamento de si mesmo, o distanciamento do ser humano que se é. E que, para que se recupere a consciência,
há necessidade de que se reveja, se reencontre. Então, para isso, nos é dito, temos que despir daquilo que não é nosso. E aí nos deparamos com muitas escolhas que fizemos, porque são nossas. Nós sabemos que esse personagem, essa personalidade, ela foi, até certo ponto, muito bem elaborada, até porque ela atende às nossas necessidades, os nossos anseios, vamos dizer assim. Mas nem sempre eles estão na mesma direção da opção da consciência, que estamos nos apresentando como nossa. Então, mais uma vez, temos a oportunidade de novas reflexões para podermos promover essa mudança, que é um contato interno, exatamente para que nós possamos sair dessa situação de perda de identidade e passarmos então a ser a autenticidade que é a natureza humana, que foi limitada em função do bloqueio que ocorreu no passado. Obrigado. Saia de tua matéria e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então, poderás entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você.